Olá, doutores, tudo bem com vocês? Professor Arley, mais uma vez falando. Vamos iniciar aí o estudo na nossa apostila do capítulo 3. Estamos na aula 5, parte 1, certo? E vamos tratar hoje dos direitos de personalidade. Essa aula vai ser dividida em vários vídeos, né? Talvez em até 3 partes, para que todos nós saímos daqui sabendo bem o que vai cair na sua prova para o concurso do TJ do Rio Grande do Norte, de modo que vocês possam acertar todas as questões sobre esse assunto, caso caia alguma, tá certo? Peço desde já a vocês que assistam às aulas numa sequência, porque as aulas estão sendo ministradas com os assuntos sequenciais em relação à nossa apostila. Então, é importante que assistam às aulas nessa sequência, tá bom? Outra coisa importante, se vocês puderem, é seguir-me no canal do Instagram, @Prof. Arley Souza. Lá eu tenho dado dicas de concurso, tanto de processo civil e também iniciarei de processo de direito civil. E no futuro próximo, nosso próximo projeto é preparar um curso para o concurso do Tribunal Superior Eleitoral Unificado. E aí nós vamos abordar temas de direito eleitoral, que também é uma matéria com a qual nós temos afinidades. Tá bom, meus amigos? Então, sem maiores delongas, vamos iniciar nossa aula 5, parte 1. Compartilhar com os amigos aqui a nossa janela para começarmos a abordar o tema direito de personalidade. Ok? Só um minutinho. Espero que todos já estejam vendo aí como eu estou. Está carregando aí o arquivo da nossa aula de hoje. Lembrando também que lá pelo meu canal do Instagram, vocês podem falar comigo, tirar dúvidas pelo privado, né? Pelos directs. Mas se alguém for mais tímido e quiser tirar dúvidas, também poderá enviar e-mails para profarleysouza@gmail.com. Prof, A-R-L-L-E-Y, Souza, S-O-U-S-A, @gmail.com, que eu teria o maior prazer em ajudá-los, retirando essas dúvidas que porventura vocês possuam, tá bom? Então vamos à nossa aula sobre direitos da personalidade. Nós vemos que lá no edital, né, nós temos esse tema lá, e agora vamos começar a abordar. Doutores, antes de nós resolvermos questões, como eu ministrei o curso de processo civil focado em questões, eu entendi por bem que vale mais a pena nós fazermos as questões depois de abordarmos a teoria mínima necessária para que o aluno conheça do tema, certo? Nós vamos sim fazer questões, inclusive teremos aula de revisão com questões, mas o conhecimento do tema da teoria mínima para aqueles que estão se familiarizando agora com o direito civil é muito importante. Então, no caso do curso de Direito Civil, nós vamos aplicar essa metodologia até o final de todo o cronograma do edital, tá bom? Vamos lá. O que são direitos de personalidade, meus amigos? Os direitos de personalidade, meus amigos, são direitos subjetivos, ou seja, do sujeito, da própria pessoa. São direitos subjetivos da pessoa de proteger tudo o que lhe é próprio, né? Tudo que faz parte da sua personalidade, tudo que lhe é próprio. A sua própria integridade. Ok? Esses direitos sempre têm, por proteção, visam proteger a integridade do ser humano. Ok? Então, esse é o conceito, diríamos assim, teórico sobre o que é um direito de personalidade. São direitos que visam proteger a integridade, a própria dignidade do ser humano. Esse assunto tem um pouco de a ver com o direito constitucional, mas aqui nós vamos dar o foco que o direito civil dá. Beleza? Nós todos já vimos na aula passada que a personalidade é aquela
característica, aquele atributo que todos os seres humanos têm, de serem sujeitos de direito e de deveres. Os seres humanos não são objetos, eles são sujeitos de direitos e de deveres. Os objetos, as coisas, elas fazem parte das relações com as quais nós nos relacionamos, aquelas que nós, de fato, realizamos no nosso dia a dia, mas os objetos não têm personalidade, eles são coisa. Os seres humanos são sujeitos de direitos. Tá bom? Aí nós temos aqui, também, importante trazer para vocês, o conceito de dois professores renomados na área de direito civil, o professor Pablo Stolze e o professor Rodolfo Pamplona Filho, né, que tem uma coleção de direito civil, para aqueles que um dia pretenderem ingressar num estudo mais aprofundado, né? Eles dizem que os direitos de personalidade são aqueles que têm por objeto atributos físicos, psíquicos e morais da pessoa em si, e em suas projeções sociais. Por exemplo, direito a alimentos. O direito a alimentos é o direito que o nascituro ou o menor, o filho, tem em face da necessidade de se manter vivo, né? Nós também chamamos de prestação alimentícia ou direito a alimentos. É um direito da personalidade, pois é um direito que garante a integridade física mínima do alimentando, certo? Então, os direitos de personalidades, portanto, são esse conjunto de direitos que visam nos garantir a nossa dignidade mínima, né? A nossa dignidade como ser humano. E, mais do que isso, visam permitir a existência de uma vida digna, integral, né? Damos integralidade, né? Tem a ver com a nossa integridade física, integridade psíquica, e para aí nós termos todas essas integridades garantidas como ser humano, nós precisamos ter protegidos esses direitos de personalidade, que são protegidos na Constituição, denominados de direitos fundamentais, e no âmbito do direito civil, o nome dele passa a se chamar, ele recebe uma nova nomenclatura, mas que essencialmente tem o mesmo conteúdo, que chamamos de direito de personalidade, tá certo? Então, são direitos que se ligam ao mais íntimo do ser humano, no qual se confunde titular e objeto, e que por isso mesmo não podem se destacar. Os direitos de personalidade não podem se destacar da pessoa que é titular dele. Joia? Nascem antes do ser humano e perduram por muito tempo após a sua morte. Os direitos de personalidade eles já existem, né? Inclusive devendo ser protegidos desde que você ainda está no ventre da sua mãe. Já há direitos de personalidade ali, que devem ser protegidos e que têm proteção jurídica, conforme nós já até debatemos quando estávamos tratando do conceito de personalidade. Certo? Então, os direitos de personalidade também podem ser vistos como direitos excludendiálios. O que significa isso, professor? Palavra esquisita. Eu sempre trago para vocês essas palavras porque já apareceram em provas, tá certo? Então, direitos excludendiálios, quer dizer, é uma característica dos direitos da personalidade, são aqueles que você pode exigir de outras pessoas o dever de abster-se de feri-los. Então, todos nós, seres humanos, todos nós que temos personalidade, temos o direito de exigir de outras pessoas, por exemplo, que se abstenham de agredir ou de invadir direitos da personalidade que temos. Então, eles nos protegem, eles nos permitem exigir de outro abster-se de agredir nossa integridade física, nossa vida, nossa intimidade. Então, direitos excludendiálios significa direitos que os seus titulares, por terem-nos, em virtude de terem-nos, eles podem exigir o dever de abstenção de terceiros em relação à possibilidade de agredi-los. Pode exigir obrigações de não fazer alguma coisa em função da proteção a um direito daquele que o protege.
Então, nós temos direitos e nós podemos exigir de outrem não ser agredidos por outro. E o Estado, mais, tem que proteger esses nossos direitos pelo ordenamento jurídico e com as ferramentas legais que possui. Joia? Então, nós também dizemos que os direitos de personalidade são direitos individuais, fundamentais, necessários à integridade do ser humano como indivíduo e que impõem um dever de abstenção não só do Estado em face do indivíduo, como também de outros particulares em face do titular do direito de personalidade. A professora Mariana Nanediz diz que é o direito da pessoa se defender o que lhe é próprio, como a vida, a identidade, a liberdade, a imagem, a privacidade e a honra. Então, o direito de personalidade e todos esses direitos aqui, ó, a vida, identidade, liberdade, imagem, privacidade, honra, intimidade, são direitos da personalidade que a pessoa tem o direito de defender porque são inerentes à própria existência da pessoa humana. Joia? Os direitos da personalidade, eles não são absolutos, certo? Eles podem sofrer limitações, mas, mesmo que isso não esteja especificado em lei, porque são direitos, meus amigos, que decorrem da natureza humana e da dignidade que o próprio humano já possui por ser humano. E a dignidade da pessoa humana é o fundamento de todo o ordenamento jurídico nacional, internacional, eu diria até, é o fundamento, o princípio moral que regula todo o ordenamento jurídico que existia em um país que seja democrático, que seja um Estado de direito, né? Um Estado democrático de direito. Joia? É a dignidade humana que fundamenta toda a declaração que há dos direitos de personalidade no direito civil. Tranquilo? Deu para entender? Beleza, então entendi, professor, entendi. Já percebi aí o que significa direito excludente alios, o fundamento moral, principiológico, filosófico do direito de personalidade, qual seja o princípio da dignidade da pessoa humana. Lembrando que esse princípio foi formulado primeiramente há cerca de 2.000 anos atrás, né, com as pregações, né, ocorridas e as lições ocorridas pelo Senhor Jesus Cristo, tá certo? Foi ele que trouxe a ideia de que o ser humano é digno por si quando ele usa daquela expressão de que nós somos a imagem e semelhança de Deus, né? Lembrem que até momentos anteriores, séculos anteriores, o ser humano, em alguns momentos, era visto como coisa, como objeto. E mesmo depois dessa lição, nascida como pelo menos o primeiro registro no cristianismo, desde essa lição, ainda assim, até hoje, há situações em que o ser humano ele é objetificado, ele é tratado como coisa. Ainda há, infelizmente, isso no mundo, né? Existiu o período da escravidão dos negros, antes do período da escravidão dos negros, que vieram trazidos da África para trabalhar por aqui, houve escravidão decorrente das invasões romanas, né? Que invadiam os outros povos e escravizavam, entendendo ter o direito natural de escravizar os perdedores. E ali a escravidão não levava em conta a cor da pele, levava em conta o fato de ser um estrangeiro derrotado na guerra. Então, o ser humano, a história de alguns séculos mostra que, vez por outra, quando não se tem freios morais e princípios morais básicos, sempre existem pessoas querendo objetificar, coisificar o ser humano para atender os seus próprios interesses. Então, os seres humanos têm que estar atentos na formação desses valores de dignidade humana para que aqueles que vão exercer funções de poder jamais hajam mirando coisificar o ser humano, objetificar o ser humano, seja quem exerce poder político, seja quem exerce
poder econômico. Beleza, meus amigos? Tranquilo. A relação entre direitos da personalidade e os direitos fundamentais. Os direitos fundamentais, normalmente, vocês vão abordar com mais detalhes sobre essa nomenclatura na matéria de direito constitucional, mas há uma relação intrínseca entre direitos fundamentais previstos na Constituição, no seu artigo 5º, e em outros artigos difusos na Constituição, dispersos ao longo do texto constitucional, e os direitos de personalidade. No estudo do direito civil constitucional, se destaca a íntima relação existente entre os direitos de personalidade e os direitos fundamentais. Como se sabe, os direitos fundamentais, meus amigos, são direitos individuais e coletivos, garantidos aos cidadãos pelo Estado por força de previsão constitucional. Isso é um assunto que vocês se dedicarão com muito detalhe com o nosso professor de Direito Constitucional, certo? Mas quando o civilista se depara com direitos fundamentais, observa que grande parte deles diz respeito à integridade do ser humano, como, por exemplo, o direito à vida, né? E aí o civilista, ou seja, aquele que é profissional, se dedica mais ao estudo do direito civil, vai denominar esse direito fundamental de direito de personalidade, certo? Assim como também há outros direitos a que se referem ao patrimônio da pessoa, como, por exemplo, o direito de propriedade, denominando esse de direitos patrimoniais. Então, nós temos direitos de personalidade, que é associado ao ser humano integralmente, sendo intrínseco ao ser humano. E nós temos direitos patrimoniais, que é aqueles direitos que surgem, que nascem, que são protegidos pela Constituição como direitos fundamentais, mas que protegem o ser humano na sua relação com as coisas, com os objetos, como, por exemplo, o direito de propriedade. Esse direito de propriedade é também um direito fundamental, todavia ele não é um direito de personalidade, porque ele não está intrínseco ao ser humano, mas ele é uma projeção do ser humano nas suas relações com a coisa, com os objetos, né? Então, eu tenho a propriedade desse celular, certo? Eu tenho a propriedade, isso aqui é um objeto, é uma coisa. Isso aqui não tem dignidade alguma. Quem tem dignidade sou eu, mas eu, pessoa humana, para ter uma vida integral, né, que atenda todas as minhas necessidades, para ter os meus direitos de personalidade, muitas vezes preciso, para exercê-los bem, o meu direito de personalidade, fazer uso das coisas. O Código Civil regula os direitos das coisas, certo? E essa minha relação com essa coisa celular, por exemplo, nós damos o nome de direito de propriedade, que também é um direito fundamental, mas que não se mistura diretamente, não se associa, não está incluído, diríamos assim, no conceito de direito de personalidade, certo? Então, direitos fundamentais, meus amigos, possuem um conceito mais amplo do que direito de personalidade. Direito de personalidade nós podemos falar honra, imagem, intimidade, vida, liberdade, tudo aquilo que está ligado à personalidade do indivíduo. Beleza, professor. Tranquilo, entendi. E aí vem uma seguinte pergunta, né, que nós até já abordamos um pouco na aula passada, num vídeo passado, certo? Pessoa jurídica, professor, é sujeita de direito de personalidade? Porque nós temos as pessoas físicas, pessoas naturais, e nós temos as pessoas jurídicas, as quais nós vamos dar com mais detalhes numa aula, num vídeo a seguir, certo? Mas eu já vou adiantar para vocês que as pessoas jurídicas, que são aquelas formadas por uma associação de pessoas físicas que têm um objetivo comum a ser alcançado, essas pessoas jurídicas criadas a partir da associação, do interesse comum de um conjunto de pessoas físicas ou pessoas naturais, essa união dessas pessoas e desse interesse comum permite que se crie, conforme autorizado pelo nosso ordenamento jurídico, uma outra pessoa chamada pessoa jurídica, que pode ser uma empresa, uma associação, uma sociedade comercial, uma sociedade simples, nós vamos ver isso com mais detalhes mais na frente. Uma fundação que decorre da união de interesses e da fixação de um patrimônio de doadores, fundadores da fundação,
para a criação dessa pessoa jurídica, que nós vamos ver isso com mais detalhes na aula vindoura, certo? Então, a pessoa jurídica possui personalidade jurídica. E o posicionamento majoritário é de que tanto pessoas físicas como pessoas jurídicas são titulares de direito de personalidade, né? Aliás, como nós já vimos na aula do vídeo anterior, ter personalidade significa estar apto para contrair obrigações e deveres. Nós chamamos também a isso a ideia de capacidade de direito ou capacidade de gozo, né? Para diferenciar do conceito de capacidade de exercício ou de capacidade de fato, que também nós vimos no vídeo passado. Então, aqueles que estão assistindo esse vídeo pela primeira vez e não assistiram os vídeos passados, importante é assistir na sequência todas as nossas aulas, tá joia? Então, sim, né? As pessoas jurídicas, elas têm aptidão para serem titulares de direito de personalidade. Mas elas terão todos os direitos de personalidade, professor? Não. Né? Elas terão direito de personalidade compatíveis com a natureza da pessoa jurídica, com a sua própria natureza, os quais nós vamos abordar aqui alguns, certo? Beleza, professor, beleza. Isso quer dizer o seguinte, que as pessoas jurídicas, a aptidão delas não lhes confere apenas os direitos patrimoniais, não, certo? Elas têm alguns direitos de personalidade, por exemplo, direito à honra objetiva, né? Nós vamos abordar com mais detalhes logo. Então, nesse debate, né, até chegar na posição atual majoritária, nós tivemos vários debates dentro da doutrina civilista, né? No primeiro momento, houve uma posição que dizia, chamada de posição minoritária, que dizia que as pessoas jurídicas não possuíam direitos de personalidade, pois seu fundamento é a dignidade da pessoa humana, né? Beleza? Houve esse momento. E ainda há pessoas que digam isso hoje em dia na doutrina civilista, que as pessoas jurídicas não possuiriam personalidade, já que o direito de personalidade tem como fundamento lógico a dignidade da pessoa humana. E essa posição, né, minoritária, inclusive, já chegou a estar no enunciado aí, ó, que os enunciados são proposições formadas por conselhos de juristas no Brasil. Existem vários conselhos, né? Existe conselho para juizado especial, conselho para direito civil, conselhos que se reúnem, encontros que se reúnem, que emitem enunciados conclusivos e doutrinários sobre alguns temas. E esse enunciado chegou a dizer que os direitos da personalidade não são direitos inerentes e essenciais à pessoa humana, decorrente de sua dignidade. Aliás, são direitos inerentes e essenciais à pessoa humana, decorrente de sua dignidade, não sendo as pessoas jurídicas titulares de tais direitos. Ou seja, com base no fundamento do direito de personalidade, houve e há quem defenda que as pessoas jurídicas não são titulares de direito de personalidade, mas essa posição ela é minoritária, certo? Então, não é a posição que você deve adotar no concurso público. Bom, vou até botar em vermelho aqui para vocês ficarem atentos. A posição a ser adotada num concurso público, ela traduz a ideia de que os direitos de personalidade também podem ser atribuídos a pessoas jurídicas, de acordo com a natureza dessa pessoa jurídica, certo? Não quer dizer que não é a posição a ser adotada. Não é a posição a ser adotada em concursos públicos. Não quer dizer que a pessoa tenha todos os direitos de personalidade. Não é isso. Certo? Quer dizer que há alguns direitos da personalidade que são, sim, atribuíveis às pessoas jurídicas. Tá joia? O Código Civil, né, ele é expresso nisso, no seu artigo 52. Ele diz o seguinte, ó, aplica-se às pessoas jurídicas no que couber, ou seja, de acordo com a natureza do direito,
a proteção dos direitos de personalidade. Então, quanto a esse assunto, quanto a esse debate, a posição majoritária é essa, inclusive há uma disposição normativa sobre isso. Então, não adianta a gente ficar brigando com o texto da lei, tá certo? Bem como com o texto dos tribunais. Essa posição minoritária é importante eu trazer para vocês, porque vai que algum examinador pergunta sobre ela, você tem que conhecer um pouco, certo? E o principal argumento desses que defendem essa ideia é a ideia de que o motivo, como fundamento dos direitos de personalidade são a dignidade humana, e como as pessoas jurídicas não têm dignidade humana, em tese elas não poderiam ser, portanto, titulares de direito de personalidade. É um bom argumento, mas não é um argumento autorizado no nosso ordenamento jurídico. E aí a gente tem que respeitar o que diz o nosso Código Civil e o que diz a posição majoritária, que, sem dúvida, reconhece o direito de personalidade no que couber, ou seja, de acordo com a natureza da pessoa jurídica e com a natureza do direito, de acordo com a natureza do direito de personalidade em questão, certo? Que há, sim, direito de personalidade destinados à pessoa jurídica. Beleza, professor, beleza. Estou entendendo, sim, professor, a lógica. Então, vamos seguindo, meus amigos. Pessoa jurídica e dano moral. Dano moral é toda a ofensa a um direito de personalidade, certo? Toda a ofensa a um direito de personalidade é capaz de produzir um dano moral, beleza? Então, como é, professor, que uma pessoa jurídica poderia sofrer dano moral, né? Para poder explicar o dano moral associado às pessoas jurídicas, nós temos aí documentadas algumas correntes doutrinárias, certo? 3 correntes doutrinárias abordaram o tema. A primeira, mais aceita, entende que a pessoa jurídica, PJ, né, pode sofrer dano moral em razão da predominância da corrente da pessoa jurídica ser titular de direito de personalidade. Inclusive, tem uma súmula do STJ que diz isso, né? Súmula do STJ 227 diz: a pessoa jurídica pode sofrer dano moral, certo? Essa é a primeira corrente, é a mais aceita, tá joia? E vocês têm que estar atentos a isso. Beleza. Assim, pessoa jurídica pode sofrer dano à sua honra, desde que seja honra objetiva, conforme eu já tinha dito. Honra objetiva, meus amigos, é diferente de honra subjetiva. E professor, A honra subjetiva é aquela que o próprio titular do direito tem sobre si. É o que o próprio titular pensa sobre si. A essa honra subjetiva, a esse tipo de honra, em que é os valores e o pensamento que o ser humano tem sobre si, nós damos o nome de honra subjetiva. Já o pensamento e a visão que a sociedade, os outros membros do grupo social têm sobre o ser humano, a esse ser humano titular desse direito de honra objetiva, nós dizemos que temos a honra objetiva, certo? Então, eu, comigo mesmo, tenho a minha honra, tenho o mesmo pensamento sobre o meu próprio ser. Mas, além desse meu pensamento, além da minha honra subjetiva, eu, como ser humano, de modo que se eu for agredido na minha honra subjetiva, eu tenho proteção jurídica a esse meu direito, mas eu também tenho a honra perante o convívio social, né? Nos ambientes onde eu frequento, dentro do grupo social, que é a imagem, os pensamentos que o grupo social ao qual eu pertenço faz da minha pessoa de acordo com as minhas ações e com as minhas condutas nesse grupo social. A essa nós damos o nome de honra objetiva, tá bom? A honra subjetiva, a pessoa jurídica não é titular, porque a pessoa jurídica não tem essa subjetividade do ser humano, do sujeito humano, mas ela tem uma honra objetiva, né? Se há indivíduos difamando, né, o serviço prestado por empresas, sem que tenha prova disso, né, por fornecedores, essas empresas, essas pessoas jurídicas que estão tendo essa difamação realizada
em face do seu nome, poderão sofrer na sua honra objetiva. E com isso, inclusive, ter repercussões patrimoniais. Então, elas podem sim pleitear proteção jurídica da honra objetiva que possuem. É o bom nome no mercado onde elas atuam, na qualidade dos serviços que elas fornecem, de modo que se alguém difama uma empresa sem ter provas da difamação ou da conduta equivocada da empresa, poderia, em tese, ser responsabilizado, porque a honra objetiva é um direito de personalidade que as pessoas jurídicas têm. Tranquilo? A segunda corrente, ela é um pouquinho diferente da primeira. Ela diz o seguinte, ó, as pessoas jurídicas podem sofrer dano extrapatrimonial. Tal expressão é mais ampla do que dano moral, certo? Extrapatrimonial, que é o dano moral mais o dano institucional. Essa expressão extrapatrimonial, ela não quer chamar esse tipo de episódio que eu relatei há pouco tempo, de perda de mercado, perda de clientes, diminuição do faturamento por difamações feitas de forma injusta, inverídica, quanto ao nome de uma pessoa jurídica. Essa corrente não chama isso de dano moral, chama isso de dano extrapatrimonial, certo? Ela não é uma corrente, portanto, que é contrária à primeira, mas ela descreve o mesmo fenômeno de outro modo. Ela diz que o dano que a pessoa jurídica sofreria, nesses termos, seria um dano que iria além do dano patrimonial, mas o dano à sua imagem institucional, né? Existiria o dano patrimonial, que é a diminuição, por exemplo, dos seus clientes, né? A queda no seu faturamento, isso seria um dano patrimonial, mas também um dano à imagem da empresa, da pessoa jurídica, um dano institucional. E aí essa segunda corrente descreve esse dano que repercute na imagem da empresa, da pessoa jurídica, diríamos assim, de dano institucional, certo? Essa corrente, como eu disse, ela não é contrária à primeira, mas apenas amplia e define de outro modo os conceitos de honra objetiva. E a terceira corrente, como nós já estudamos, né, é aquela que nega a possibilidade de dano moral à pessoa jurídica, na medida em que acredita que a pessoa jurídica não pode ser titular de direitos de personalidade, pois, apesar de pessoa jurídica, ela não, o fundamento da personalidade é a dignidade da pessoa humana e a pessoa jurídica não teria a dignidade da pessoa humana. É a terceira corrente, diríamos assim, doutrinária, que explica esse fenômeno do dano moral, que, portanto, nega a possibilidade de pessoas jurídicas sofrerem dano moral ou extrapatrimonial. Beleza, doutores? Tranquilo, né? Para esta corrente, ainda que a ofensa seja moral, se existe dano, este somente pode ser material. Dano material é aquele que decorre da violência, né, ao nosso direito patrimonial, certo? Dano material. Beleza. Esta corrente é falha, pois se a pessoa jurídica não tiver intuito lucrativo, por exemplo, o dano somente poderá ser extrapatrimonial. Então, imagine uma pessoa jurídica, tipo uma fundação privada, que não tem fins comerciais, não tem fins lucrativos, presta um serviço, por exemplo, de acolhimento, né, de menores envolvidos com drogas, prestando tratamento, né, de saúde. Ela não tem uma finalidade lucrativa. Mas se alguém difama aquela fundação que faz esse serviço, dizendo que lá se comete ilícitos, abusos aos menores que estão se recuperando dos seus problemas de saúde com drogas, aquilo vai repercutir na imagem, que é um direito de personalidade, da própria instituição, da própria fundação. E, portanto, esse dano não é um dano patrimonial, já que ela não está mirando lucro. É um dano à sua imagem propriamente dita. Portanto, é um dano extrapatrimonial. É um dano institucional. Tá joia, meus amigos? Beleza? Estamos compreendendo bem aí, né, o assunto? Essa primeira parte da aula 5 vai ser um tanto quanto teórica para vocês assimilarem bem os conceitos. Já já nós vamos discutir algumas questões sobre esse tema, certo? Beleza.
pessoas já falecidas têm direito, ainda continuam com direito de personalidade, professor? Porque nós vimos que a morte tudo resolve, né? Esse é um brocado que nós lemos na aula passada, né? Num dos vídeos da aula passada, tá certo? Mas sim, meus amigos, as pessoas que faleceram, elas continuam com alguns direitos de personalidade protegidos, certo? Em virtude da honra subjetiva e da dignidade que ela continua tendo, mesmo já falecida. Não continua tendo no sentido de poder exercê-la, mas no sentido de a memória dele, do decúbito daquele que faleceu, ter o direito de ser preservado, de ser honrado, né? Então, conforme o artigo 12, parágrafo único e artigo 20 do Código Civil, as pessoas falecidas têm proteção à sua imagem, certo? Tem proteção à sua honra, proteção à sua voz, proteção à sua dignidade como pessoa já falecida, né? Todos esses direitos de personalidade merecem tutela jurisdicional, certo? Merecem tutela jurisdicional. E essa tutela não é exercida, evidentemente, pelo que faleceu, mas os legitimados para buscar essa tutela, essa proteção jurídica, são os seus parentes, né? Existem vários casos aí, já julgados no STJ, reconhecendo, portanto, a manutenção de direitos de personalidade àqueles que já faleceram. Tá joia? Dito isso, apresentado para vocês essa noção primeira, né, do que formam os direitos de personalidade, do conceito, digamos assim, filosófico e teórico envolvido no tema direitos da personalidade, nós vamos encerrar esse vídeo nesse momento, que já está com cerca de 30 minutos. Vamos tomar um café. Sugiro que tomem um café após acabar de assistir esse vídeo, com uma água, e em seguida retornaremos com a continuidade da aula, dessa vez abordando as características dos direitos de personalidade uma a uma, para que vocês compreendam cada vez mais esse tema, e no dia da prova, que vai cair uma questão disso, vocês acertem, certo? Seja que ela caia no âmbito do direito civil, seja que ela caia no âmbito do direito constitucional, porque se for cair no direito constitucional, o nome a ser dado será direitos fundamentais. Se cair no âmbito do direito civil, o nome a ser dado será direitos da personalidade, tá bom? Então, bons estudos, continuem aí com a gente, já vocês poderão acionar aí o nosso próximo vídeo, que vai continuar tratando das características dos direitos da personalidade, tá bom? Obrigado, valeu, bons estudos, moçada.